Você já parou para pensar de onde vêm alguns dos remédios mais importantes que usamos no dia a dia? Muitos deles, como a insulina para diabéticos ou vacinas modernas, são produzidos por organismos minúsculos. As bactérias. Elas funcionam como verdadeiras fábricas microscópicas, capazes de fabricar proteínas humanas essenciais para a nossa saúde. Mas como isso é possível? Como uma bactéria, que é um ser tão simples, consegue fabricar algo tão sofisticado quanto uma proteína humana? Vamos desvendar esse processo fascinante juntos. A grande questão é: como uma bactéria simples consegue produzir algo tão complexo quanto uma proteína humana? Para responder isso, precisamos entender um pouco sobre como as células funcionam e como a informação genética é lida e transformada em proteínas. Toda a vida na Terra depende de um processo chamado expressão gênica, que é basicamente o modo como as instruções do DNA são usadas para construir proteínas. A resposta começa com a expressão gênica. Tanto células humanas quanto bacterianas possuem DNA, mas elas leem e interpretam esse código de maneiras diferentes. Nas células humanas, o DNA fica protegido dentro do núcleo, uma espécie de cofre biológico, e o processo de transformar DNA em proteína passa por várias etapas de controle e edição. Já nas bactérias, tudo acontece de forma mais direta, pois elas não têm núcleo e o DNA fica solto no citoplasma. As células humanas têm um núcleo e várias etapas de regulação, enquanto as bactérias são mais diretas e descomplicadas. Isso significa que, nas bactérias, o processo de leitura do DNA e produção de proteínas é mais rápido, mas também menos sofisticado. Por isso, quando tentamos colocar um gene humano dentro de uma bactéria, nem sempre funciona de primeira. Existem diferenças fundamentais entre os dois tipos de células que precisam ser superadas. Então, se você simplesmente jogar um gene humano em uma bactéria, não vai funcionar de primeira. Isso acontece porque o DNA humano contém partes chamadas introns, que são como trechos extras ou ruídos no código genético. As bactérias não sabem o que fazer com esses introns, pois seus próprios genes não têm essas partes. Além disso, os sinais que dizem para a célula quando começar e parar de produzir uma proteína são diferentes em humanos e bactérias. Por isso, se tentarmos transferir um gene humano diretamente, a bactéria pode até receber o DNA, mas não vai conseguir produzir a proteína corretamente. Muitas vezes, o gene não é lido, ou a proteína produzida fica incompleta, ou não funciona. É como tentar montar um móvel com um manual em outro idioma. As peças estão lá, mas as instruções não fazem sentido para quem está montando. É aí que a ciência entra com inteligência. Os cientistas precisaram encontrar maneiras de adaptar os genes humanos para que as bactérias pudessem entendê-los e usá-los corretamente. Isso exigiu muita criatividade, pesquisa e tecnologia de ponta. O segredo está em modificar tanto o gene quanto o ambiente da bactéria para que tudo funcione em harmonia. Os cientistas usam vetores de expressão, ferramentas especiais de DNA que carregam o gene humano para dentro da bactéria. Esses vetores são como veículos de entrega, levando o gene até o local certo dentro da célula bacteriana. Além disso, eles contêm sinais específicos, chamados promotores, que dizem à bactéria quando e como produzir a proteína desejada. Sem esses sinais, a bactéria não saberia nem por onde começar. Esses vetores têm um promotor bacteriano, que é como um interruptor genético, para que a bactéria saiba quando começar a produzir a proteína humana. O promotor é fundamental porque ele se comunica na linguagem da bactéria, garantindo que o gene humano seja ativado no momento certo. Além disso, os vetores podem conter outras sequências que ajudam a estabilizar o gene e aumentar a produção da proteína. Mas tem um detalhe: os genes humanos têm introns, umas partes extras que as bactérias não conseguem processar. Se deixarmos esses introns no gene, a bactéria vai se confundir e não vai conseguir produzir a proteína corretamente.
Por isso, precisamos de uma solução criativa para adaptar o gene humano ao sistema bacteriano. Os cientistas criam DNA complementar, ou cDNA, a partir de RNA humano já editado. O cDNA é uma versão limpa do gene, sem os introns, contendo apenas as partes realmente necessárias para produzir a proteína. Para isso, eles usam enzimas especiais que copiam o RNA mensageiro, a molécula que já foi processada e está pronta para ser traduzida em proteína, e transformam esse RNA em DNA novamente. Esse cDNA tem apenas as partes úteis, então as bactérias conseguem lê-lo perfeitamente. Agora, com o gene adaptado e os sinais corretos, a bactéria pode finalmente produzir a proteína humana de forma eficiente. O resultado é uma produção em larga escala de proteínas que antes só podiam ser obtidas de fontes humanas ou animais, tornando tratamentos muito mais acessíveis e seguros. Graças a isso, as bactérias agora produzem insulina, vacinas e muito mais. A produção de insulina recombinante, por exemplo, revolucionou o tratamento do diabetes, salvando milhões de vidas ao redor do mundo. Vacinas modernas, hormônios de crescimento e até enzimas usadas em detergentes e alimentos também são fabricados por bactérias geneticamente modificadas. Tudo isso só é possível graças à engenharia genética e à biotecnologia. A ciência e a engenharia genética realmente formam uma dupla imbatível. O trabalho em equipe entre pesquisadores de diferentes áreas, como biologia, química, medicina e engenharia, permite que novas soluções sejam criadas todos os dias. O futuro promete ainda mais inovações, com bactérias sendo usadas para produzir medicamentos personalizados, materiais biodegradáveis e até combustíveis renováveis. Imagine um mundo onde podemos programar bactérias para fabricar qualquer substância de que precisamos, de remédios a plásticos ecológicos. Esse futuro está cada vez mais próximo, graças aos avanços da biotecnologia e da engenharia genética. E tudo começa com a compreensão de como adaptar genes humanos para funcionarem em bactérias. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e diga nos comentários qual tema de biotecnologia você quer ver no próximo vídeo. Se você ficou curioso sobre como outras técnicas de engenharia genética funcionam, ou quer saber mais sobre o impacto dessas descobertas na medicina e na indústria, escreva aqui embaixo. Até a próxima!